Um dia depois das populações terem retirado a sua produção agrícola, voltamos à Baixa do Limpopo. Não parecia mesmo o local que tínhamos estado no dia anterior. Campos totalmente inundados. Esta é a Baixa do Limpopo, a entrada da cidade de Xai-Xai. Facto curioso é que ontem noticiamos os camponeses a tentarem recolher tudo quanto era a sua colheita e esta zona ainda não tinha esta água e hoje está completamente inundada. Todas as culturas que aqui se encontravam desapareceram com a fúria das águas. Há um outro cenário que se pode traçar. São estes postes de alta tensão, estas torres de transporte de energia elétrica que também estão totalmente submersas e não se sabe o que é que poderá acontecer nas próximas horas. Do outro lado, que não nos é possível neste momento trazer a imagem, também podemos relatar o registro de postes de transporte de energia de média tensão que também estão completamente submersos nas águas daqui da Baixa do Limpopo. É difícil perceber como em tão pouco tempo a água foi capaz de inundar toda esta zona, que é praticamente a zona agrícola daqui da cidade de Xai-Xai, pois ontem conseguimos entrar até quase a uma distância de 300, 400 metros, onde entrevistamos camponeses a retirarem o seu milho, a retirarem outro tipo de culturas, a dizerem que nas próximas 24 horas a zona estaria completamente inundada e realmente este é o cenário que se pode traçar aqui na cidade de Xai-Xai. Com relatos de gente sitiada, decidimos embarcar numa missão arriscada com a Unidade Nacional de Proteção Civil. Vamos agora seguir para uma missão sensível com os fuzileiros, de modo a acompanharmos uma operação de resgate lá no interior, onde ainda há população. Há relatos de que há pessoas por cima das árvores, mas é um dado que ainda não confirmamos e esta reportagem vai tentar decifrar este cenário que se traça. São estes cabritos que estão do outro lado. Pedro Amba vai trazer a imagem. Estão ali abandonados, não se sabe qual é que será a sua sorte, mas a prioridade neste momento dos fuzileiros navais é salvarem vidas humanas e depois é que serão os animais. Mas os seus proprietários foram, que se diga a bem da verdade, renitentes, porque o alerta quanto mais cedo chegou a essas pessoas. Neste momento vamos nos aproximar de uma pequena embarcação com dois jovens perdidos aqui no meio destas águas da Baixa do Limpopo e o fuzileiro naval vai procurar perceber o que é que se passa com eles, onde é que eles vão. Ó jovens, onde é que vão? A esta hora por que não voltam? O que é que aconteceu? Como puderam vir, dizem que há pessoas lá e vão tentar salvar também os seus familiares e são renitentes, não querem voltar lá para o outro lado da margem. Nós vamos chegar lá também para acompanhar o cenário que se vive. Mesmo com sucessivos avisos, há pessoas ainda renitentes. As imagens podem documentar aqueles homens. Alguns até fugiram quando viram as forças navais, os fuzileiros navais, de tal modo que não fossem sensibilizados a abandonar este lugar. Alguns defendem que porque querem proteger o seu gado e outros bens, mas é um risco iminente as suas próprias vidas, como podem ver, estão cercadas no meio das águas. Nesta missão
operação de resgate, o jovem pastor Anselmo Bill, que se encontrava entre o grupo dos renitentes e que não aceitava abandonar as zonas inundadas, aceitou aproximar-se da nossa embarcação e guiar-nos até a zona onde havia gente em risco de vida. Foi nesse instante que aproveitamos colher algum depoimento seu. Queríamos já sair, só a água viemos de muito cedo. Vocês Tinha não, muita corrente. vocês não foram avisados? Foram. Por que não saíram? Pessoal que essa água é pouca, quando já é muito. Mas agora estão a ficar por quê? Porque tem os gado. Agora não podem sair e deixar gado. Podemos deixar, só aí lá onde estamos, temos barco. Tá bem, mas vocês estão no meio da água, não é perigoso para vocês? É um pouco. Não estão a sair por causa do gado? Sim, sim. Por quê? Andar, deixar gados aí, aqui, não é melhor. Entre a sua vida e a vida do gado, o que é que prefere? Quando já vamos, já está cheio ali onde estamos. Vou sair, deixar o gado. Como é que vai sair? Tens barco lá. Como podem ver a imagem que Pedro Amba documenta, estamos nos aproximar de gente que deixou tudo para a última hora e agora está em risco de vida aqui. É muita gente, provavelmente não serão todos a entrar aqui nesta embarcação porque as pessoas estão desesperadas e no meio de um perigo iminente. É a sua própria vida que está em risco. Neste momento, os fuzileiros navais tentam sensibilizar esta população de modo que dê prioridade a crianças e mulheres, mas ninguém quer compreender porque deixou tudo para a última hora e agora vê a sua vida em risco e quer sair para o outro lado onde poderá proteger-se. Há também um outro pedido, é que estas pessoas deixem a sua bagagem aqui. Pessoas levam consigo galinhas, preferem levar consigo patos e outros animais, mas dizem que isso não vão deixar porque é a sua vida que depositaram ali naqueles animais. Vamos ver se conseguimos chegar lá do outro lado com este barco completamente lotado. Finalmente, os homens aceitaram descer e dar prioridade às mulheres. Depois de deixá-las lá do outro lado, o barco volta para levar os homens que cá ficaram. Mas prioridade, crianças e mulheres. É preciso assumir que esta é uma viagem de alto risco, pois a corrente das águas está muito forte e o barco vai oscilando a cada momento que nos aproximamos da margem. Por isso, vamos rezar para que cheguemos sãos e salvos. Antes de regressarmos à cidade de Choco, voltamos a escalar a cidade baixa de Xai-Xai. Entretanto, a mesma continuava interdita à habitação, comércio e outros serviços administrativos. A cidade baixa de Xai-Xai continua evacuada, isto é até aqui uma cidade fantasma. Todos tiveram que sair para a cidade alta e outros locais. Isto desde que foi lançado o alerta de que esta seria a próxima cidade depois de Choco a ser invadida pela fúria das águas. Neste momento, pode-se observar, é praticamente uma cidade que não tem nenhum serviço no ativo. A partir dos bancos, dos estabelecimentos comerciais e até as próprias instituições do Estado tiveram que encerrar. Um aspecto muito importante que se observou é que as autoridades, quando viram haviam algumas pessoas ainda certamente renitentes em abandonar a cidade baixa, tiveram que interromper o fornecimento de água e de energia elétrica, de modo que as pessoas saíssem o mais rápido possível deste local da cidade de Xai-Xai. A partir daí observou-se uma mexida muito mais rápida de pessoas que saíam em quase todas as direções, levaram seus bens e por isso, mesmo no cenário de inundações,
provavelmente os danos seriam muito menores em relação àquilo que foi em 2000, quando as pessoas foram colhidas de surpresa e a água quase que tudo levou aqui na Baixa de Xai-Xai. Há indicações de que nas próximas horas as autoridades moçambicanas poderão dizer que já está tudo em aberto, as pessoas podem regressar à cidade, podem continuar os serviços. O que vai se assistir é o mesmo movimento que se assistiu na última quinta, quarta-feira, quando as pessoas retiravam os seus bens. Portanto, espera-se o mesmo movimento, que as pessoas tragam todos os seus bens de novo para que a vida volte à normalidade aqui na cidade de Xai-Xai. Um outro aspecto que podemos avançar neste momento é que houve entrada de água ainda que em poucas quantidades, isto é, por causa dos esgotos que drenam a água para o rio Limpopo. E nessa circunstância, o que aconteceu é que o rio estava com um caudal muito acima do normal e os esgotos, quando tentavam drenar as águas não entravam no rio e por isso acabou alagando, mas era uma água insignificante, uma água que não constituía ameaça nenhuma. Mas o que fica com certeza é que nas próximas horas as autoridades vão abrir as portas para que se regresse, ou seja, a vida volta à normalidade aqui na cidade baixa de Xai-Xai, onde até aqui tudo parou. A nossa equipa de reportagem decidiu voltar a Choco, mas o destino era mesmo a vila de Guijá, que, segundo relatos, continuava sem apoios e numa situação de desespero na maior parte da população afetada. No meio do percurso, uma paragem obrigatória. A fúria das águas quase que destruía a estrada. Estamos na Estrada Nacional 205, que faz a ligação Vila da Macia e cidade de Choco. Como podem ver, devido à fúria das águas, a estrada esteve à beira de ficar interrompida. Este é o sinal que podemos trazer neste momento a partir daqui do dique 7, concretamente na zona do Lionde, a escassos quilómetros da cidade do Choco. A fúria das águas, quando chegou aqui neste dique, devido a esta proteção e o capim que arrastava contigo, bloqueou quase que a passagem e ela procurou um outro espaço e invadiu este lado. À medida que ela vinha com essa intensidade, ela foi roendo a estrada, como podem ver, praticamente toda ela ruída, mais da metade da estrada ruída, e só tinha ficado este pequeno pedaço, que são praticamente 2 passos que tinham ficado aqui de estrada. Os homens que estão aqui a trabalhar de modo a repor, ainda que seja uma situação de emergência, abriram uma pequena estrada do outro lado, que é para permitir a passagem de viaturas. Estamos a fazer este trabalho de obras de emergência com vista a estancar o movimento de água que podia, para além de cortar a estrada, alagar este bairro que está nas minhas costas. Então, como se vê, por causa da fúria de água e a sujidade que a água trazia, bloqueou-se aqui nesse regulador de água e a água galgou, rompeu toda a estrada, ficando essa pequena faixa. Como primeira opção, abrimos esse pequeno bypass para manter o trânsito dos carros. Há um aspecto também a frisar. Nos dias anteriores, nos 2 últimos dias, as imagens que mostrávamos a partir daqui do dique 7, toda a zona estava completamente inundada e há um sinal indicativo de que a água está praticamente a baixar aqui na cidade de Choco. Enquanto isso, Xai-Xai é que continua sob ameaça, porque toda esta água a escorrer deste lado vai desaguar lá do outro lado, na Baixa do Limpopo, praticamente a entrada da cidade de Xai-Xai. Na nossa passagem pela cidade de Choco, mesmo no meio da tragédia, houve quem já estava preocupado com a reconstrução e o primeiro ato era mesmo tentar limpar o pouco que tinha restado, mesmo estando diante do drama da morte. Com estas cheias, o governo apontava para mais de 90 mortos. E aqui está o momento mais triste e dramático de se relatar. As águas estão a brandar. A vida, ainda que de forma difícil, tende a voltar à normalidade.
há que agora deparar-se com a dor do luto. As imagens documentam lá ao fundo um homem que perdeu a vida e está ainda no meio das águas. Há vários cenários que se traçam. Pode ter sido arrastado pela corrente das águas, mas também no teto da casa algo chama-nos a atenção. Há uma garrafinha de água e outros objetos difíceis de decifrá-los neste momento. Provavelmente pode ter caído ou pode ter sido arrastado pela corrente das águas. Mas o difícil, como dissemos, é neste momento o luto e a dor que muitas famílias terão de enfrentar. Algo mais difícil ainda de compreender é que aqui na cidade de Chocwe ainda há um déficit muito grande das autoridades. Provavelmente muitas pessoas serão encontradas ainda naquela situação. Vamos tentar ouvir este jovem que nos despertou a atenção da existência de um corpo aqui. O que é que aconteceu? Como é que viu aquele corpo? Eu vinha do Leonde. Passei daqui, a minha mulher conseguiu ver aquele corpo e apitou-me. Parei, fui ver aquela pessoa, aquele corpo. E assim saí, fui à cidade de Chocwe, fui procurar do município. Não tentei localizar onde estão. E assim, encontrei-me com jornalistas, tentei falar com os jornalistas e que me levaram até cá para vir ver onde existe o corpo. E assim que eu vim com eles, conseguiram ver de facto onde ele está. Portanto, ainda não há autoridades que estejam aqui a monitorar a situação? Não sei, porque ainda estou a tentar localizar onde estão essa gente que dizem que é do município, é assim como polícia, tudo mais, não localizar onde estão todos esses. Muito obrigado. São estas as palavras da dura e triste realidade que se vive aqui na cidade de Chocwe. No momento em que tenta ainda lutar-se para que essas águas possam desaparecer definitivamente. Mas há um outro aspecto e provavelmente o mais difícil de encarar. É que o hospital está também submerso. A morgue, juntamente. Como recuperar estes corpos? Como proceder ao funeral destes corpos? Esta é a pergunta mais difícil de se responder neste momento, em que todos ainda procuram perceber o que é que aconteceu, o que é que esta tragédia causou aqui nesta cidade. Momentos de dor e de tristeza para muitos, mas também de pensar como reconstruir a cidade de Chocwe. Um guarda que se encontrava próximo do local onde jazia o corpo deste homem avançou as prováveis razões da sua morte. Estava em cima daquela placa aí, então ele caiu por causa de fome, que ele não tinha comido. Era guarda, era dono da casa, o que é? Não era dono da casa, uma pessoa qualquer. Fugiu das cheias para subir ali. Ele fugiu da cheia. Ficou quanto tempo ali? Ele entrou aí na quarta-feira, no dia que começou a cheia. Então ele saiu, mesmo onde ele estava aí, só caiu esta manhã de madrugada. Caiu esta manhã de madrugada? Sim. Fome? Por causa de fome, porque não tinha comida aí. Pediu socorro à pessoa? Ele chegou de pedir socorro. Ao longo dos dias foram vários os corpos encontrados a flutuar à medida que as águas baixavam. Vamos agora com o Corpo de Salvação Pública partir daqui da cidade de Chocwe para tentarmos chegar ao distrito de Guijá, que está uma ilha neste momento, pois está cercado de águas, e perceber como é que está a situação daquele lado, porque há relatos de que alguns populares não teriam conseguido sair depois que esta água inundou a cidade de Chocwe. A resistência existiu, logo ao princípio existiu e viram a situação agravando-se. São essas pessoas que fomos tirando outro por cima das árvores, das casas já aflitas. E a situação de Guijá, como é que está? A situação de Guijá já está normalizada, principalmente na vila.
salvo eu que não sabe, em alguns sítios recônditos que não cheguei. Do local onde deixou-nos a embarcação do NGC até a ponte do Guijá, era possível ver gente a viver na estrada. Chefes de famílias ficaram sem soluções para contrapor a vontade da natureza. As casas estavam inundadas, os seus bens levados pela força das águas. O rio Limpopo, que era a fonte de sobrevivência, com o abastecimento de água e a oferta de recursos marinhos, tinha-se transformado num verdadeiro monstro de águas e se revoltado contra as populações inocentes, e por isso, agora, essa mesma população vivia ao relento. Esta é a ponte sobre o rio Limpopo, a ponte de Guijá, que liga este distrito e o distrito de Chocwe. E é para lá onde vamos atravessar para poder perceber o que é que está a acontecer com a população que ficou retida com estas cheias. Na vila de Guijá era possível ver os estragos provocados pelas cheias. A população ainda vivia à beira da estrada. Eram dezenas, se não centenas de famílias sem abrigo. Crianças ao relento. Diferentemente dos outros locais, aqui nem sequer uma única rede mosquiteira ou tenda para abrigo existia. O administrador de Guijá, que preferiu permanecer por cima do telhado da sua residência oficial com a sua população, conta que apesar do alerta, a burocracia para aquisição de combustível, aluguer de caminhões para a evacuação das pessoas imperou e de repente era tarde demais. As águas tinham invadido o Guijá. A vila de Guijá continua a ser uma ilha com estas cheias. Não é possível circular a não ser de barco para a cidade de Chocwe ou para o distrito de Chibuto. As pessoas vieram refugiar-se na estrada principal daqui da entrada da vila. Como podem ver, o cenário é aqui onde as pessoas deslocadas cozinham, é aqui onde dormem, é aqui onde fazem um pouco de tudo no meio deste sofrimento. Mas há um dado indicativo, é que nenhuma entidade governamental ou mesmo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades conseguiu chegar até aqui para prestar qualquer que seja a assistência, particularmente no que diz respeito à água, porque as pessoas vão tirar água direta do rio e dizem que usam métodos arcaicos, isto é, cinza, introduzem na água para tentar purificar esta água e evitarem o alastramento ou a propagação de doenças devido a estas enxurradas. Foi uma grande surpresa. Nós já percebemos da enchente de madrugada. Então foi uma correria louca, as pessoas vinham, a água saía por todos os cantos. E não percebemos porquê, né? Mas pronto, é a natureza. Mas foi uma situação extremamente dramática. E neste momento estamos com falta de produto porque não temos saída, não temos onde ir buscar os produtos. Daqui para o Chocwe, que são 5 km, não é possível nós chegarmos lá. Não sei o que é que será daqui para frente. Não temos água, não temos comida, não temos nada. Como é que fazem? Vamos ficar aqui. Em casa está cheio de água. Não temos apoio, não temos nada, estamos a sofrer, dormir de qualquer maneira. Tudo aqui em cima, aqui, estamos a dormir. Aqui mesmo, mosquito, tudo. O luto e a dor foram inevitáveis com estas cheias aqui no distrito de Guijá. Aqui jazem os restos mortais de um avô e o seu respectivo neto, que estavam em cima de uma casa com cobertura de chapas. Elas aqueceram bastante e porque era muita gente, os dois escorregaram e porque já estavam cheios de fome, não tiveram força suficiente de safar-se também da corrente das águas. Deste lado é o cenário muito mais dramático. Jazem os restos mortais de uma senhora que estava grávida, entrou em serviço de parto, mas porque o seu parto era sensível, ninguém conseguiu evitar o pior, como descreve o administrador do distrito de Guijá. Na água, aquilo que é morrer na água, tivemos 4 casos. Portanto, 2 crianças
estavam à procura de refúgio em Chifonguene, mas a velocidade da água no Incoloane, há um riacho lá, impediu que eles conseguissem alcançar a zona segura. Era uma família, então 2 crianças foram arrastadas. Aqui, em cima de uma casa, aqui no bairro 1, um velho não se aguentou, as chapas estavam a aquecer, e escorregou e caiu com uma criança também. Portanto, tivemos esses 4 casos de mortes por água. Tivemos uma morte aqui de uma senhora que passou o dia das cheias em cima do edifício, mas já na altura de descer também escorregou e caiu e no dia seguinte faleceu. Aquela morte que nos doeu muito tem a ver com uma senhora que naquele momento estava em serviço de parto, mas que ela não faz parto direto, tem que ser uma cesariana, mas que não conseguimos evacuá-la para nenhum lado. Ficamos com ela a lutar pela vida mais de 20 horas e acabou perdendo a vida. Óbvio, não tínhamos como fazer a cesariana e não conseguimos barco para evacuá-la. Então, não houve outra solução senão olhar até a agonia. Perante o drama das cheias, a diretora do Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas para Moçambique percorreu as zonas afetadas. Lola Castro disse que neste cenário de emergência, as Nações Unidas precisavam numa primeira avaliação de 25 milhões de dólares para minimizar o sofrimento das populações. Nós, como Nações Unidas, estamos a estimar neste momento entre 15 e 25 milhões de dólares para atender toda a área afetada durante os próximos, primeira emergência, 1 mês, depois 2 meses de recuperação e 3 meses mais de recuperação final. Então, para 6 meses estamos a ver uma estimativa inicial de entre 15 a 25 milhões de dólares, mas ainda é muito inicial. Temos que trabalhar com o governo, temos que fazer muitos levantamentos, mas aquela ideia inicial. E tem disponíveis? Muito poucos. Ainda assim, o PMA iniciou com a distribuição dos alimentos disponíveis que só poderiam suportar 30 dias. O plano de contingência nosso, nós tínhamos, por exemplo, estoques de 600 mil quilos de comida, tínhamos estoques de redes mosquiteiras, estoques de certeza, estoques de medicamentos e tudo, mas aquilo agora vai ser consumido no mês nesta emergência. Então precisamos mais para conseguir toda a época, mais 2 meses, em total 6 meses de apoio. Quando a maior preocupação das entidades governamentais era discutir o que dar a milhares de pessoas desalojadas, eis que chega a notícia da Estrada Nacional número 1 interrompida. O país fica sem comunicação via estrada a partir da Baixa de Xicumbane, na província de Gaza. O vice-ministro das Obras Públicas e Habitação deslocou-se ao terreno e assumiu que 2 hipóteses eram colocadas em cima da mesa. Uma solução de manter uma ponte metálica provisória para dar vazão ao tráfego, e essa ponte é desmontada de madrugada para continuar o trabalho de enchimento do buraco. Assim, desta maneira, não prejudicamos a circulação e também avançamos com o trabalho. É isto que decidimos fazer e é isso que vamos fazer, de tal maneira que ainda durante o dia, durante a noite, possamos começar a fazer a circulação dos automóveis. Enquanto decorriam as obras de reposição da via, eram longas filas de viaturas, sobretudo caminhões de alta tonelagem ao longo da N1, aguardando luz verde. Os técnicos da Administração Nacional de Estradas trabalharam horas a fio à busca de uma solução. Enquanto tardava a chegar, as embarcações do INGC eram a única salvação de tanta gente que queria chegar aos seus destinos. Já está aberto o trânsito na Estrada Nacional número 1, aqui na Baixa de Xicumbane, a entrada da cidade de Xai-Xai, que esteve interrompida por mais de
48 horas. A verdade é que depois de intenso trabalho, as viaturas podem circular normalmente, como pode-se ver nas imagens. O que os homens da Administração Nacional de Estrada fizeram foi colocar esta ponte móvel, ou seja, este tabuleiro, de tal forma que pudesse suportar um dos maiores problemas causados aqui por esta fúria das águas, concretamente este enorme buraco, esta enorme cratera que a fúria das águas abriu no dia em que os níveis estavam extremamente altos. Isto é, nesta parte do fundo podemos ver que a fúria das águas arrastou consigo os tabuleiros desta ponte. Um dos maiores problemas que está a restar aqui é que esta pedra que é colocada aqui neste lugar vem da cidade de Maputo. Um caminhão que transporta esta pedra leva no mínimo 4 horas até chegar aqui a este lugar. Este é um dos maiores constrangimentos. Mas mesmo assim, a Administração Nacional de Estradas dizia, equaciona outra hipótese, que é trazer esta pedra a partir daqui de Massingir para este lugar, de tal forma que o mais rápido possível a situação esteja resolvida. Mas fora aqui na Estrada Nacional número 1, há um outro local, na Baixa de Chissano, que também a estrada está cortada, e é para lá onde vamos para confirmar esta situação. Mas há também que frisar, podemos pedir ao homem de imagem para trazer este cenário. Aqui, a Baixa do Limpopo está a registrar um abrandamento das águas. O nível das águas está a baixar consideravelmente nos últimos tempos. Como pode-se ver, não era possível ver capim nem algumas plantações de arroz há 2 dias. E o que mostra agora é que esta água tem de abrandar, e é também indicação de que o mar está a receber muito bem a água, e por isso provavelmente à medida que o tempo vai passando, a situação vai melhorando consideravelmente, e espera-se que a estrada esteja totalmente pronta nos próximos 7 dias, como disse o Vice-Ministro das Obras Públicas e Habitação, porque neste momento a passagem é condicionada, só pode passar uma viatura de cada vez, portanto não se pode usar as 2 faixas de rodagem em simultâneo, o que tem acontecido em condições normais. Após a notícia do corte da N1, seguiram-se outras notícias de importantes infraestruturas de comunicação no país, também interrompidas. As águas abrandaram, mas agora é o tempo de fazer o cálculo dos prejuízos causados pela fúria destas inundações. Aqui, fora a Estrada Nacional número 1, há um maior corte registrado ao longo da Estrada Nacional número 220, que faz a ligação Chissano-Vila de Chibuto. Como disse o engenheiro que está a controlar esta obra, são 4 os cortes que aconteceram ao longo desta via, e isso complica muito mais as contas da Administração Nacional de Estradas, ANE. Nós estamos a fazer todo o esforço no sentido o mais rapidamente possível pudermos ver esta estrada com acesso até Chibuto. Como é sabido, esta é a alternativa àquilo que é a Estrada Nacional número 1. De sexta-feira, sábado concretamente, até ontem às 0 horas, ficamos efetivamente sem essas duas vias, e era difícil termos a comunicação para a zona norte. E a maior parte dos bens e pessoas que queriam transitar por essas 2 vias, de facto, ficaram retidos. E nós sentimos que efetivamente temos que procurar reparar esta via o mais rapidamente possível. Esta é uma via extremamente crucial, pois ela é a alternativa à N1. E numa altura em que a Estrada Nacional número 1 tem os problemas de restrição na Baixa de Chicombane, é importante que a ANE acelere os trabalhos de reposição dos danos aqui existentes, de tal forma que todas as viaturas sejam desviadas para este troço e os trabalhos aconteçam daquele lado 24 horas por dia,
e que o mais rápido possível a N1 esteja pronta para uma circulação sem condicionalismo. Tivemos a oportunidade de navegar pelo leito do rio, nas inundações, e a primeira observação é que tínhamos três cortes. Além deste, temos mais 2 cortes que podemos observar. Resultado, de facto, daquilo que foi a fúria das águas, que acabaram irrompendo com a estrada. Há quanto tempo a situação está assim? Desde quinta-feira, no período da tarde, e sexta-feira, logo pela manhã, viemos aqui e tomamos, de facto, aquilo que eram as devidas precauções, no sentido de rapidamente podermos começar a trabalhar para podermos restabelecer aquilo que é a ligação nesta estrada. Os estragos provocados pelas cheias levaram o chefe do Estado a sobrevoar a província de Gaza. Armando Guebuza foi igualmente visitar a população desalojada no centro de acolhimento de Shekelano. Na ocasião, disse que o seu objetivo era inteirar-se dos danos causados pelas enxurradas. Primeiro, dizer que trazemos a nossa solidariedade. Nós sabemos que com estas cheias, qualquer um de nós aqui sofreu muito. Sofreu mesmo, em alguns casos, a ponto de perder entes queridos. Eu quero dizer que estamos juntos, choramos juntos. Também queremos dizer que lamentamos convosco, estamos juntos, porque sabemos que perderam muitas coisas. Cabritos também. Após um breve discurso, o chefe de Estado assumiu que o que vira nas zonas afetadas era dramático. Sr. Presidente sobrevoou a Baixa do Limpopo. Que cenário é que viu? O que é que descreve? Triste, preocupante. Era conhecido porque a imprensa tinha transmitido. Muito obrigado. Ficam aqui as palavras do chefe de Estado moçambicano quando sobrevoou durante a manhã de hoje a Baixa do Limpopo a partir da cidade de Xai-Xai e percorreu, por exemplo, Xilembene e foi até o distrito de Choque e ainda até o distrito de Massingir, onde viu a barragem que efetuou nos últimos dias as descargas à volta destas águas que vêm da vizinha África do Sul. Portanto, depois desta curta visita aqui neste centro de acolhimento de Xanhanin, o chefe de Estado parte com destino à capital do país, com promessa de que há também apoios externos diante desta situação de cheias que afetam um pouco por todo o país e algumas regiões com certa gravidade, tal é o caso da cidade de Choco. A fúria das águas causou estragos, dor e luta em quase todo o país. Todavia, a província de Gaza foi uma das mais afetadas. Na hora do balanço, importantes infraestruturas ficaram total ou parcialmente danificadas. A fome tomou conta de milhares de pessoas. Há corte de vias de acesso. Pessoas estão isoladas, precisam de apoio alimentar. Portanto, isso é que vamos fazendo a partir de já, intensificar também na Zona Norte. E se os nossos planos coincidir bem, se os recursos que temos e o combustível se tivermos em grande quantidade, então o socorro vai ser muito eficiente. Em 2000, as cheias custaram 600 milhões de dólares. Mais de metade deste montante foi direcionado para a reconstrução de habitações, sobretudo em Maputo e Gaza. 13 anos depois, com as recentes enxurradas, o Banco Mundial comprometeu-se a desembolsar um empréstimo de cerca de 700 milhões de dólares a Moçambique para utilizar nos próximos 2 anos.
O crédito a pagar em meio século tem uma taxa de juros zero.